Chegou a hora de falar de um assunto sério no nosso programa. Junho Laranja. Chega para conscientizar sobre doenças hematológicas com foco principal na anemia e na leucemia. Pois é, Abby, né? E a anemia é uma condição que compromete o transporte de oxigênio para os nossos tecidos. Você de casa certamente já ouviu falar dessa doença, né? Já a leucemia é um tipo de câncer justamente no sangue, que afeta as células responsáveis pela defesa do nosso organismo. Por isso é uma pauta tão importante de falarmos aqui, Abby. Com um tratamento adequado e precoce, é possível tratar, melhorar a qualidade de vida e diminuir a mortalidade associada a essas doenças. Por isso, a conscientização sobre anemia e leucemia é essencial. Então, agora a gente bate um papo interessante e esclarecedor sobre o assunto com o hematologista Dr. Felipe Granja. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Viva Guilherme, Tarde, obrigado. viu? Boa tarde, doutor. Prazer, Seja muito bem-vindo. obrigado. Que isso, imagina. Venha Doutor, viver fica à essa vontade. tarde com a Obrigado. gente. Doutor, quando a gente fala de Junho Laranja, né, eu achei interessante a gente começar explicando mesmo a diferença entre anemia e leucemia. Qual é a diferença, doutor? Perfeito. A anemia, primeiro, ter anemia nunca é normal, tá? A anemia, ela é uma manifestação, uma condição de algumas doenças por trás que estão causando essa anemia. Então, deve ser sempre investigada. O paciente com anemia deve ser investigado para saber qual que é a causa e de tratar essa causa de forma específica. Já a leucemia, por outro lado, ela sim é um câncer da medula óssea ou do tutano do osso ou da fábrica do osso, do sangue, como querem chamar, que é essa fábrica que produz os componentes do sangue. E quando ela é tomada por essas células malignas, a leucemia, ela para de funcionar e de produzir os componentes naturais desse sangue e o paciente começa a ter alguns sintomas, inclusive sintomas de anemia. Então, a leucemia, né, ela pode ser manifestada com sintomas de anemia. Mas vale lembrar e sempre ressaltar que a anemia não vira leucemia. Importante. E doutor, então para a gente olhar para as duas e ir explicando uma de cada vez. Primeiramente, quando a gente fala de anemia, né? Em algum momento durante a infância, alguém já deve ter escutado aquele tipo de alerta da mãe, da avó, de poxa, esse menino não come nada, essa menina não está se alimentando direito. Anêmico. Vai ficar anêmico, ó, deve estar com anemia, porque está Sim. fraco. Como é que uma pessoa chega nesse quadro? A alimentação, por exemplo, é uma maneira realmente, doutor? Exato. A anemia, ela tem como principal causa no Brasil e no mundo, né, as deficiências nutricionais. Tá? Essas deficiências nutricionais, 90% dela é por falta de ferro. De ferro. Né? Mas também temos aí as outras deficiências nutricionais, como a vitamina B12, o ácido fólico, né, o zinco. Então, a deficiência desses nutrientes, desses alimentos, levam à anemia. E leucemia, doutora, ela tem tipos, se a gente pode dizer dessa forma? Sim, exatamente. Nós temos, sim, a gente que é hematologista, eu falo, classifica as leucemias em grandes grupos, né? 2 grandes grupos, as agudas e as crônicas, né? As agudas são uma emergência médica, uma emergência oncohematológica, porque as manifestações são muito rápidas, de dias a semanas. Os pacientes entram aí com algumas deficiências, né, da produção da medula óssea. A medula óssea, ela produz a série vermelha, a série branca, as plaquetas, que são vistas pelo hemograma. E quando o paciente apresenta leucemia, ele pode começar a ter anemia, começar a ter uma imunidade mais baixa, com infecções recorrentes, pode apresentar sangramentos de nariz, gengiva e hematomas extensos, né? Que são aqueles hematomas grandes, bem roxos, que levam a assustar que não tem uma causa de trauma aparente. E as leucemias crônicas, por si só, elas são crônicas, que às vezes somente são achado de exame. O paciente vai lá fazer um exame de rotina por outro motivo e nesse exame, que é o hemograma, a gente se depara com alguma situação que leva a pensar em leucemia. E a leucemia crônica. Então, às vezes, os pacientes de meses a anos para se manifestar, tá? A aguda é a que acontece mais rápido, então, Bem doutor? mais rápido, como eu disse, de dias a semanas. Nossa, é mesmo, porque várias pessoas, né, diagnósticos, você fala, Sim. nossa, fulano estava bem, descobriu uma leucemia, Exato. enfim. E quando a gente fala dessa rapidez, doutor, existe nessa rapidez uma forma de tratamento para que a gente consiga ter uma boa qualidade de vida? Sim, existem exames, né,
que devem ser realizados diante a suspeita da anemia ou da leucemia, né? Primeiramente, a gente suspeita com o hemograma. O hemograma é o exame mais básico dentro da hematologia, que a gente consegue olhar ali e entender mais ou menos por cima, por alto, o que está acontecendo com aquela fábrica do sangue. Visto que tem sinais ali somente de uma anemia, como eu disse, tem sempre uma causa dessa anemia, deve ser investigada, né? Vai se pensar nas causas mais comuns, que são as nutricionais. Pedir aí o ferro, B12, ácido fólico, zinco, dosagem desses elementos no sangue, que se tiverem baixos, é somente repor e acompanhar o paciente. Agora, se no hemograma ele vem sinais de uma leucemia, aí a gente parte mão de alguns outros exames mais específicos, como o mielograma e a biópsia de medula óssea. O mielograma é um exame que a gente retira uma pequena quantidade de volume de sangue de dentro do tutano da medula óssea. Já a biópsia, a gente tira um fragmento do osso, em torno mais ou menos de 1,5 cm a 2. Esses dois elementos são levados ao laboratório, analisados, processados com outros exames mais específicos e aí a gente consegue dar nome e sobrenome para essa leucemia e tratar também de forma específica. Doutor, chegou pergunta pra gente, né, dos nossos telespectadores. Inclusive, a gente convida mais uma vez, né, Abi? Você que tem dúvida, que quer participar do programa, vai mandando mensagem pra gente no nosso WhatsApp ou pelo Instagram. E a pergunta que chegou, doutor, é justamente voltando a falar sobre a anemia. A anemia, ela pode ser hereditária? Tem algum fator genético que pode deixar uma pessoa com mais predisposição a ter anemia? Então, existem várias causas de anemia, como eu disse, e sim existem as anemias que são de condições hereditárias. A gente tem as anemias falciformes, as talassemias, que as anemias falciformes é conhecida na literatura por ser mais de pessoas de origem afrodescendente, já as talassemias são mais de pessoas de origem do Mediterrâneo, Itália, Espanha, então tem essas anemias, mas são anemias que dependendo do grau são leves, que não precisam de tratamento, somente de acompanhamento. Por vezes elas podem ser mais graves e aí precisam sim de um acompanhamento, transfusões de sangue e outros medicamentos para poder auxiliar na qualidade de vida desse paciente. Quando a gente fala da leucemia, doutora, a gente fala muito de doação, né? Como uma forma de tratamento ou de cura. Como que a gente poderia explanar isso, doutor? Tá. O mês de junho, 12 de junho, é o mês onde a gente comemora o dia do doador de sangue, né? Foi a partir daí que também teve a ideia de fazer o Junho Laranja, porque 12 de junho, dia do doador, é também em junho que acontece a menor procura de doadores aos bancos de sangue, porque entra o período do frio, os estoques começam a ficar muito baixos. E quem precisa mais de sangue? São os pacientes com leucemia, que aí não tem como a medula produzir por si só e precisam de auxílio por fora. Então, elas precisam receber mais bolsas de sangue e os estoques estão um pouco baixos nesse período. Então, há um incentivo da doação nesses períodos para que haja disponibilidade dessas bolsas para os pacientes. Fica um alerta, né? Para as pessoas procurarem essa maneira de ajudar. A Biane falou sobre doação no começo do programa, né, Abi? Por que aí não uma maneira também? Vou fazer o desafio para você. E se a gente for doar sangue, topa? Topo. Vamos combinar? Com certeza, porque acho que é uma forma da gente inspirar as pessoas também. Acredito que seja algo rápido de fazer e a gente salva tantas vidas. Por falar nisso, doutor, tem uma perguntinha para você, coloca pra gente na tela. Aê, da Ateliê Duarte. Boa tarde, Abigui e doutor. Nossa, que conteúdo importante e interessante. Parabéns ao programa. Gostaria de retirar uma dúvida. A partir de qual valor a B12 estando... qual o valor da B12 que a gente deve se preocupar? Gratidão pelo conteúdo, obrigada para você. E aí, doutor? E aí, doutor? Então, na B12 existe aí uma situação muito específica que é o paciente bariátrico. Hoje nós vimos aí um aumento da população bariátrica e é recomendado, segundo os estudos, que os pacientes nessa condição tenham um valor de 400 picogramas mais ou menos de vitamina B12 no sangue. Agora, no normal mesmo que está nos exames, são em torno de 200 a 900, então essa variação seria o normal, né? Depende também do laboratório, depende das condições clínicas do paciente. Então isso é avaliado muito caso a caso, pessoa a pessoa, doenças por trás, então não dá para estabelecer um valor X matemático para afirmar realmente qual que é o valor que ele precisa. Até porque tem as análises clínicas, Sim. né, doutor? Tipo, as pessoas que começam a ter fadiga, começam a não conseguir dormir direito, e aí você vai ver, de repente, está faltando alguma vitamina aí, né? Exatamente. São coisas nesse dia a dia, no acompanhamento, né, de consultório também. Essa conversa é importante, né, doutor? Com certeza. E o pessoal de casa sabe que a gente gosta nessas pautas tão ricas, né, que a gente traz para te ajudar a se informar, de ter a participação da nossa amiga Letícia Andrade, a Lelê, sempre trazendo mais detalhes, mais histórias aqui para a nossa conversa. E ela foi justamente
justamente a um hemocentro para nos ajudar a explicar mais sobre essa temática para você aí de casa. Vamos conferir. Boa tarde, Abi, boa tarde, Gui, boa tarde para todos vocês que nos acompanham aqui no nosso Viva Tarde. E é isso mesmo, eu tô aqui no Hemocentro de Taubaté para a gente poder falar então sobre a doação de medula, que é muito importante e muito simples, viu? E aí, para compartilhar com a gente todas as informações, a Andréia já está aqui do meu ladinho. Andréia, boa tarde para você, seja muito bem-vinda aqui ao Viva Tarde. Como é que funciona então, primeiro para poder fazer o cadastro e se tornar então um doador de medula óssea? Para se tornar um doador de medula óssea, a pessoa só precisa ter entre 18 e 35 anos, comparecer ao hemocentro com documento com foto, não ter um histórico anterior de algumas doenças autoimunes, não ter tido câncer, a hepatites e algumas doenças transmissíveis. A partir daí, ele vai entrar no banco de dados nacional, que é o REDOME, Registro de Doadores de Medula. Se um dia ele for compatível com algum paciente, é que ele pode vir a ser chamado para fazer a doação. Então, gente, funciona da seguinte forma. O primeiro passo é você fazer o cadastro, porque 1 a cada 100 mil pessoas são compatíveis. É isso mesmo? Exatamente. Apesar do cadastro brasileiro ser o terceiro maior do mundo, com 5,5 milhões de voluntários, é difícil ainda a compatibilidade. Então, não significa que assim que você fizer o cadastro, você já vai se tornar um doador. É aquela história da gente fazer com o coração quentinho, saber que a gente vai poder ajudar, então, o próximo. E aí, André, eu queria que você compartilhasse, por exemplo, fiz o cadastro, graças a Deus, fui compatível com alguém. O que acontece? É uma cirurgia? Como acontece, então, essa doação da medula? As próximas etapas vão ser, o contato do REDOME com o doador. Por isso que é importante manter os dados atualizados. O doador faz isso no site ou no aplicativo do REDOME. Ele vai passar por uma avaliação médica no estado de saúde na época em que ele for chamado e começa um processo. E é o médico que vai optar. Existem 2 métodos para se coletar a medula. Um deles é a aférese, que é a coleta pela corrente sanguínea, em que o sangue do doador passa por uma máquina que filtra só a medula do sangue. E o outro é um procedimento cirúrgico, que é uma punção na região do quadril. É feito em centro cirúrgico, com anestesia, mas é um procedimento que vai levar menos de 1 hora. É rápido, praticamente indolor, pode ficar doloridinho no local da punção depois, mas nada que vai afetar a mobilidade do doador. E é o médico que vai escolher entre um desses 2 métodos, dependendo do que o paciente precise. Olha só que importante. Então, ficam todas essas informações. E aí, antes de eu conversar com uma amiga ali, que eu descobri que hoje ela fez o cadastro para, então, se tornar uma doadora de medula, as pessoas ficam pensando, quando a gente doa sangue, a gente sabe que, o corpo regenera. E para a doação de medula, é dessa mesma forma? Também. A medula se regenera no corpo de uma pessoa saudável, a ponto de doar, elas vai se regenerar rapidamente no organismo. Então, olha só, doe medula, porque você ajuda sim a salvar vidas. Então, a gente pensa que é muito difícil encontrar alguém compatível. Então, faça esse cadastro, porque é muito importante, né, André? É muito importante, é necessário. Quanto mais pessoas cadastradas, maior a chance do paciente encontrar alguém para ser seu doador. Muito obrigada pela sua participação. Vem comigo, olha só, que agora a gente vai conversar com a Emily, que está aqui, veio para doar sangue e já aproveitou. Emily, boa tarde para você, seja muito bem-vinda ao nosso Viva Tarde. Compartilha com a gente. Veio doar sangue, aproveitou e já fez o cadastro da medula? Sim, um cadastro bem simples, bem rápido, já aproveitar para ajudar de mais de uma forma, que além de doando sangue. E é muito legal a gente ter essa consciência, né? Porque foi super simples. É muito legal ela também compartilhar isso com a gente. Fácil, indolor. E aí, se Deus quiser, você vai poder ajudar a salvar mais vidas ainda do que você já está ajudando, doando seu sangue, né? Sim, exatamente. É muito bom saber que está ajudando o próximo. É importante, gente. Então, faça como a Emily, sejamos exemplo, não é verdade? A gente viu que é super fácil. A Abigail, eu volto com vocês no estúdio. E aí, para você, então, se tornar um doador, doar sangue também, que é sempre muito importante a gente lembrar, procure um hemocentro, o hemonúcleo aí perto da sua cidade. Combinado? Volto com vocês no estúdio. Beijo pra você, Lê. Beijo. Fiquei sabendo que está chovendo perguntas para o doutor. Vamos colocar algumas? Pode ser, doutor? Pode ser. Vamos Coloque para a conferir gente aqui, na então, tela. ó. Olha, a Cícera, de Pernambuco. Boa tarde. Eu já tive púrpura no sangue. Minhas plaquetas chegaram a 17 mil. Em 2005, tratei e fiquei boa. Pode voltar? E aí, doutor?
É uma pergunta bem interessante. Sim, existe aí a púrpura trombocitopênica idiopática ou autoimune, que ela pode ser somente aguda e acontecer uma única vez, né, e não acontecer mais, mas também tem as persistentes, que podem acontecer episódios recorrentes no ano dessa púrpura, e tem a crônica, que o paciente apresenta aí, cronicamente uma plaqueta menor que o valor normal, mas poder falar que volta, pode acontecer, depende da exposição, alguns tipos de medicações, alguns tipos de vírus, infecções podem ocorrer. E até estilo de vida também, doutor? O estilo de vida também é muito importante ter alguns estilos de vida, como praticamente todas as doenças, né? Um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais balanceada, com os nutrientes necessários, evitar o tabagismo, evitar contato com agrotóxicos, com benzeno, com radioativos. Então, são essas situações aí que devem ser levantadas para prevenção de doenças que aparecem aí no sangue. O senhor volta para a gente falar um pouquinho do nosso sangue? Com certeza, estaria aberta aos novos convites. Porque a gente tem vários mitos também de sangue, doutor, que eu queria que o senhor, né, esclarecesse para a gente. Claro, pode ser? Claro. Muito bom. Então, você de casa aproveita. Se tem dúvida, continua mandando que a gente vai separar para o doutor. E também segue o doutor. Os contatos estão aparecendo para você aí na tela. Tem ou Hemato Felipe, está aparecendo para você aí com PH e 2 P's. E também tem o e-mail doutor.grange@gmail.com. Perfeito, doutor. Seja sempre bem-vindo.